Olá, eu sou o Dr. Daniel Ávalos e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o xantelasma e a sua associação com problemas, com acometimentos cardíacos, acometimentos do coração e cardiovasculares. Inicialmente é importante a gente definir o que é o xantelasma. Então, geralmente a gente vê algumas fotos, mas é importante a gente salientar, descrever como que é essa lesão sob o ponto de vista dermatológico. Importante lembrar então que o xantelasma são aquelas placas, aquela amarelada, são depósitos de gordura que acabam se formando geralmente na região ao redor dos olhos, nas pálpebras. Com o passar do tempo vão aumentando tanto em tamanho quanto em quantidade de lesões, então é fundamental o diagnóstico precoce para que o paciente não tenha um desconforto estético tão grande. E geralmente é esse desconforto estético que traz o paciente à consulta, visto que o xantelasma geralmente não tem nenhum sintoma, então não arde, não dói, não traz nenhum tipo de irritação, coceira, nem nada do tipo. Então o paciente geralmente se incomoda com a estética, acaba nos procurando para saber quais são as opções de tratamento, o que pode ser feito, se existem produtos de passar, tópicos que podem remitir e regredir essa lesão do xantelasma, ou se é necessário muitas vezes fazer algum procedimento, alguma outra conduta. E essa relação direta com os problemas cardíacos, problemas cardiovasculares, se devem pelo fato de que, por serem depósitos, acúmulo de gordura, geralmente o paciente tem níveis de colesterol um pouco elevados. Geralmente o paciente de xantelasma muitas vezes nem tem um diagnóstico de nenhum acometimento cardíaco, às vezes nunca nem fez um exame de rotina, um check-up com um cardiologista, com um clínico, e acaba chegando pra gente dessa maneira. Então, durante uma investigação, tanto da história clínica quanto laboratorial do paciente, na maioria das vezes a gente identifica níveis elevados de colesterol, triglicérides, e geralmente o paciente tem até algum contexto genético por trás disso também. E essa relação direta com níveis elevados de colesterol pode ser prejudicial para o paciente, visto que esse acometimento, dentre outros fatores e comorbidades que o paciente tenha, como pressão alta, diabetes, outros acometimentos, pode acarretar diretamente em um maior risco cardiovascular, então um maior risco para doenças como infarto, como AVC, como derrame, dentre outras. Então é fundamental que assim que a gente identifique ou esteja diante desse paciente com o xantelasma, a gente já faça essa avaliação laboratorial e se houver alguma alteração, a gente já também consiga ter essa comunicação, esse encaminhamento para um especialista, para um cardiologista, para que o paciente dê esse segmento e não perca esse momento de investigar, de tratar, de ver como é que está o seu status de saúde como um todo. Quanto ao tratamento do xantelasma, realmente a gente não tem muitas opções de produtos tópicos de passar que sejam eficientes, que sejam efetivos. Então, geralmente a gente acaba tendo que partir para alguns procedimentos, uma abordagem um pouquinho mais invasiva. O ideal, que geralmente traz um resultado estético melhor e com a menor recidiva, é quando a gente faz a exérese da lesão. Então, a gente retira realmente a lesão com um bisturi, tem que eventualmente dar alguns pontinhos ali para a gente aproximar as bordas e pode haver alguma pequena cicatriz ali ao final do procedimento. Algumas outras opções também são quando a gente utiliza a cauterização, seja a cauterização química com alguns ácidos já mais fortes que a gente faz em consultório, quanto a eletrocauterização também, com o eletrocautério. Porém, nessas duas modalidades existe um risco ainda maior para a recidiva. A recidiva não necessariamente é imediata, então muitas vezes o paciente se recupera, tem uma cicatrização legal, depois de algumas semanas, alguns meses, alguns anos pode retornar com essas lesões. Então é importante que o paciente se alinhe junto ao médico pela escolha da melhor opção de tratamento, pensando principalmente na questão estética, que é o que trouxe o paciente ao consultório, então a gente tem que conversar muito, alinhar muito com ele sobre os possíveis riscos de cicatriz, de alguma cicatriz inestética. E ao final é fundamental, imprescindível que a gente faça essa abordagem junto com o cardiologista, essa avaliação do paciente como um todo. Então, geralmente a chance, o risco de a gente chegar no consultório, fazer o procedimento, dar alta para o paciente e ele nunca mais chegar a passar com o cardiologista, não procurar tratar sobre doenças cardiovasculares e sobre o colesterol elevado. Então é fundamental que a gente alinhe isso com o paciente também, até para evitar que ele tenha outras complicações também dermatológicas associadas ao excesso de colesterol, de ácidos graxos e de triglicérides. E você já teve xantelasma? Conhece alguém que tem? Qual foi a conduta no seu caso você tenha tratado? Se já fez algum acompanhamento com um cardiologista, foi necessário avaliar essa questão do colesterol? Deixa aqui nos comentários para saber um pouquinho mais. Não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho para as notificações e nos vemos no próximo vídeo.